Fala pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso evento que está começando oficialmente agora, nosso evento Queimadas, né, a plantabilidade em áreas impactadas pelo fogo. E agora eu tenho o prazer aqui de trazer para vocês todos uma pessoa que eu considero um dos mentores que eu tive aqui na minha não tão longa carreira, por enquanto, né, professor? E um grande amigo, cara, uma pessoa sensacional e um dos idealizadores da Arena da Plantabilidade, o professor Paulo Arbex. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nicolas. Sempre é um prazer estar contigo e principalmente falando de um tema tão relevante agora, né? Que é esse mal que nós estamos sofrendo aí com as queimadas, mas nós vamos minimizar isso aí, com certeza. Com certeza, né, professor? Aqui no Mato Grosso começou a chover um pouquinho semana passada, agora está chovendo um pouquinho mais, né? E deu uma baixada na poeira, mas realmente semana passada estava muito feio, muitas áreas muito devastadas, né, professor? Eu tenho certeza que muita gente fica desesperada mesmo, né, de não saber muito o que fazer. E a ideia justamente da gente estar junto aqui hoje com você e depois com o professor Coimbra é dar algumas dicas práticas, né, do que pode ser feito numa área que foi impactada com um mal tão grande que acontece com a agricultura de vez em quando, né, professor? Isso, eu acho que o principal para se falar, né, Nicolas, que diferente do que a mídia está noticiando aí, isso aí não tem a ver não tem nada a ver com o produtor rural. Nós estamos saindo de vilão nessa história aí, eu acho que isso aí é importante falar, que, rapaz, ninguém coloca fogo na sua casa, né? Ninguém fala, vou colocar um foguinho na minha casa aqui, daí vai lá e colocar. Então, Pois é. o bem mais precioso que a gente tem é o nosso solo, a nossa palha, e nós estamos levando uma culpa aí que não é nossa. Infelizmente, a falta de informação, mais uma vez, e por isso que é legal canais igual esse aqui que nós estamos tendo aqui, né? Para poder falar isso, que a culpa não é do produtor. Tem condições climáticas, tem fogos criminosos, tem outros coisas aí. Ninguém quer colocar fogo na sua própria propriedade. Pois é, né, professor? Se você parar a pensar assim, você fala qual uma vantagem que um agricultor tem de fazer isso, né? Qual a Não, vantagem? não, não tem sentido, é uma coisa que fala quem não conhece absolutamente nada sobre o tema, né? Mas para você ter uma ideia, eu já respondi isso aí lá nas minhas redes sociais, rapaz. Eu acho que pelo menos uma vez por dia eu tenho que responder isso aqui, né? Falar assim, mas por que o produtor está colocando fogo? Falo, bah, mas quem falou que é o produtor que está colocando fogo? É triste demais, né, cara? É, Tem que. Mas a gente está cumprindo o nosso papel aqui, né? Pelo menos, na minha opinião, de ensinar e trazer conhecimento de qualidade para quem com quiser, certeza. para quem está disposto a mudar um pouquinho de opinião, entendendo o lado, né, de quem planta e quem quer produzir alimento no Brasil. Né, professor? Perfeito, perfeito, Nicolas. E assim, é bom saber que tem gente e a MyFarm Agro é uma delas, né? Que dá a notícia como ela é na realidade. Isso que é muito bacana, que conforta a gente, né? Porque se eu começar a assistir televisão, a assistir os noticiários aí, a quantidade de fake news que falam aí é muito grande. Mas vamos aproveitar para colocar a parte técnica no negócio, Nicolas. Vamos ver como é que nós vamos fazer para minimizar isso aí, né? Até Com certeza. o pessoal da Arena da Plantabilidade aí vai estar junto com a gente. Com certeza, professor. Inclusive, né, falar sobre isso, que a gente vai trazer aqui um conhecimento gratuito disponível para o Brasil inteiro. A gente vai deixar esse conteúdo disponível por um tempo totalmente de graça aqui nas redes sociais, né, no YouTube da MyFarm Agro. E esse evento aqui está sendo patrocinado pelo Arena da Plantabilidade, que nós vamos fazer a última edição em Palmas, né, dia 27. Dia 27 vai começar às 8 horas da manhã e vai ser a primeira edição desse ano que a gente vai transmitir online ao vivo. Daqui a pouco eu vou trazer, né, depois dessa apresentação, eu vou trazer mais detalhes do evento, não vou interromper agora para o senhor poder apresentar, mas como o senhor foi um dos fundadores, né, do evento, um dos idealizadores junto com o Antônio, eu só queria que você comentasse um pouquinho o que é o evento para o senhor, qual foi a ideia dele. Aí você me pegou, Nicolas. Sabe por quê, rapaz? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer profissionalmente, é a Arena da Plantabilidade, tá? Pensar ontem, eu tô aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e ontem eu falei isso, né? Pensar que a gente teria, né, colocado a plantabilidade numa prateleira de cima, né? Hoje tem um evento falando só de plantabilidade, todas as áreas que estão inseridas dentro da plantabilidade, a parte de sementes, a parte de secação, a parte
de distribuição de adubo, de manutenção de máquina. Então, se a gente pensar nisso, é um negócio muito legal. E a história é bem legal, né? Começou tudo com um treinamento que a gente fez junto com o Antônio lá na My Farm, né? E esse treinamento vai lá, e eu acho que deu tanto sucesso que o Antônio falou assim, ó, precisamos bolar um dia só para falar sobre isso. E foi essa ideia aí do Antônio, em conjunto com a gente aí, que foi lá e prosperou. E hoje, assim, eu falo que é um dos eventos, eu participo bastante de evento, Nicolas, você sabe disso, cara. E um dos eventos mais legais que tem em termos de informação é a Arena da Plantabilidade, porque é que nem eu estou falando, a gente fala tudo sobre o que envolve o plantio, né? Não só regulagem de máquinas, que é a minha parte, não só isso, a gente fala tudo sobre os fatores que envolvem o plantio. Excelente, professor. Coloquei aqui uma tagzinha aqui na tela para quem quiser conhecer um pouquinho mais do evento. Beleza, prof? Beleza. Podemos começar aqui. Beleza? Vamos lá? Eu vou compartilhar sua tela. Se o pessoal puder dizer aí nos comentários depois se está vendo direitinho, está ouvindo a gente certinho, eu vou compartilhar aqui. Beleza, professor? Pode ficar à vontade, ver se consegue passar os slides aí. Mas está tranquilo, qualquer coisa, estou nos bastidores aqui, é só me chamar. Tá. Muito obrigado, Nicolas. Então, primeira coisa que nem eu falei, né? Todo ano a gente tem queimada. Só que uns anos mais, outros anos menos, né? E esse ano aqui, por causa, mais uma vez que eu falo, por causa das condições climáticas, por causa de alguns focos criminosos, por causa de falta de sensibilidade da população que está vivendo na estrada aí, joga uma bituca de cigarro, alguma coisa assim, a gente está com muitas queimadas, né? Isso aí é muito triste, né? É muito triste, por quê? Porque a gente está danificando o nosso patrimônio, que é o plantio direto, tá? Então, nós demoramos muito tempo para se começar a trabalhar com plantio direto, né? Que eu tenho até uma definição, eu gosto dessa definição, assim, que é o cultivo em terreno coberto por palha com mínima mobilização do solo, né? Então, o que eu queria e o que a palha é essencial hoje, né? Não existe mais quem fale mal da palha, né? Poucas coisas me deixam nervoso nessa vida, poucas coisas, pouquíssimas. Mas uma coisa é quando o produtor fala assim, a palha atrapalha. A palha nunca atrapalhou, né? A palha só ajuda. E nessas áreas de queimada, a gente vai ter um problema agora de conviver sem a palhada, mas nós temos que renovar isso aí. Pode ser, né? Através de uma tragédia, entre aspas, pode ser um momento da gente pensar melhor nos efeitos da palhada e tanto que essa palhada vai me ajudar, tá certo? Se a gente pensar em termos da palha, né? Eu gosto de falar assim como vantagens. A palha, primeira vantagem, eu tenho maior estruturação química, física e biológica do solo, né? Se você pegar, a gente pega um solo que tenha uma área que tenha o plantio direto, como é na essência, né? Como é na essência, com palha, com rotação de culturas, etc. O que eu tenho? Eu tenho o solo comparado com o solo de mata. Então, é a mesma coisa que eu voltasse, né? A gente está falando tanto de agricultura regenerativa e a gente está voltando aos princípios. O solo com plantio direto, ele tá bem similar a um solo de mata. Olha que loucura, né? Que coisa boa. E vamos lá, falando agora do operacional, né? Eu tenho maior retenção de água, então, num solo descoberto, principalmente se a gente pegar a sua região aí, Nicolas, né? Pessoal do Centro-Oeste, pessoal do Norte, Nordeste, que tem maior temperatura, isso aqui, a palha é fundamental para poder reter água no solo, tá? Então, eu manter uma maior retenção de água, eu manter uma menor temperatura do solo, né? Isso aí é importante, o Coimbra vai falar a respeito da semente, né? Tem relatos, o Eduardo, eu estava lá na Ato, ele foi lá e falou, ele tem relatos de um termômetro ali marcando 60 graus no solo, né, no solo nu. É um negócio absurdo, né? E o Coimbra também tem bastante coisa para falar sobre isso. A palha, eu diminuo o risco de erosão, é outra coisa preponderante, né? Essa parte de erosão, principalmente em áreas mais declivosas. Eu tenho
maior decomposição do material orgânico. Isso aqui é o principal. Se a gente chegar e falar assim, professor, qual que é o principal objetivo do plantio direto? Para mim, é essa decomposição, né? A mineralização da matéria orgânica aí que vai fazer com que a gente tenha vida no solo. E isso é importantíssimo. Quanto mais raiz eu tiver, né? Quanto mais material orgânico eu tiver, ou a chance da minha fertilidade, da minha fertilidade aumentar, da minha produtividade aumentar é muito maior, tá certo? E vamos falar assim, e mais ainda, né? Eu tenho um menor custo a longo prazo. Se a gente pensar, me pergunta assim, o professor, onde que teve a virada do plantio direto? A principal virada do plantio direto foi com o advento dos herbicidas, né? Principalmente o glifosato. Então, o advento de herbicidas. E segunda coisa é quando começou a aumentar o diesel, que daí o pessoal parou de andar, ficar passeando de grade lá pela área. Então, eu tenho o menor custo. Hoje, o que acontece? Qual que é o meu custo? É dessecar e plantar, né? Aonde eu tenho, mas eu tenho que fazer essa formação da palhada bem feita, tá? Bom, e a gente, eu não falo nem desvantagens, né? Eu falo assim, quais são algumas coisas assim, alguns desafios, né? Eu primeiro, para entrar no plantio direto, eu tenho um custo inicial, então eu tenho que ter máquina especializada para fazer plantio direto. Não é do mesmo jeito que eu fazia o convencional que eu vou fazer o plantio direto. E a segunda coisa, isso aqui pega o produtor, que é uma mão de obra especializada. Como assim, professor? Por exemplo, se a gente chegar, né, o pessoal que está nos vendo aí e ouvindo, para eu plantar em cima da palha, eu tenho que ter uma dessecação bem feita, primeira coisa, e a segunda coisa, regulagem de máquinas, que é o que a gente vai falar lá na arena da plantabilidade. Então, regulagem de máquina é importantíssimo. Como é que eu vou cortar essa palha? Né? Depois de bem dessecada, então a gente vai falar sobre dessecação, e depois como é que eu vou cortar bem essa palha? Eu tenho que ter uma mão de obra, quando eu falo mão de obra especializada, eu tenho que saber fazer, tá? Para ficar mais simples para o produtor aí. Eu tenho que saber como é que eu vou fazer. Então, a palha aqui, ó, todos os benefícios da palha, nessa foto eu tirei semana passada, né? Uma palhada, altíssima palhada de braquiária aí, né? Que poderia nos remeter aí a um plantio direto perfeito, né? Palha já está seca, então um dos princípios que a gente tem para se fazer um bom plantio, né? Um bom plantio é estar com a palha seca. Isso é importantíssimo, tá certo? Principalmente quando eu lido com gramíneas. Então, quando eu lidar com uma forrageira que seja gramíneas, a palha seca, ela vai fazer toda a diferença, tá? Ela vai fazer toda a diferença. Bom, e daí aqui está a foto, né? Que eu coloquei, até inclusive eu coloquei nas minhas mídias sociais, a mesma área aí antes e depois. Então, antes da queimada e depois da queimada. Não restou nada, tá certo? Então, se você conseguir aproximar aí, você vai ver que com essa queima da palhada, o que aconteceu? Ficou principalmente só as cinzas aqui, né? E a palhada de cobertura, que dá todas aquelas vantagens que a gente falou, ela em áreas que teve queimada, eu não vou ter. Mas tudo bem, que nem eu falo, nós somos resilientes, então vai construir de novo, vai construir nosso perfil de novo. É claro que vai demorar um tempo, né? Vai demorar um tempo, mas a gente vai construir nosso perfil de novo. Uma das coisas que a gente recomenda, isso aqui é legal falar, né? Isso aqui é legal falar, em áreas que foram queimadas assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer, turma, é passar uma grade. Por quê, professor? Para daí aquela fuligem que ficou ali, que tem ainda alguma coisa de nutriente, eu incorporar isso aí no solo, porque senão ela vai lixiviar, tá certo? Então, a gente recomenda que se passe uma grade aí para pegar essas cinzas, né? Essas cinzas que ficaram da palha aí, para eu incorporar. Claro que tem pouco nutriente ali, mas esse pouco já vale um pouco. Então, eu acho, né? Acho não, eu tenho certeza que além de passar a grade, nós poderia aproveitar, né? Nós poderia aproveitar para fazer um reset no solo, por exemplo, né? Tô com falta de calcário no solo, então fazer uma incorporação profunda com grade, né? Com grade de discos maiores, começar a resetar de novo é uma oportunidade para áreas
áreas que foram queimadas aí, né? Então, fazer uma incorporação profunda de calcário, gesso, o que eu tiver precisando, e começar tudo de novo, tá? Mas essa dica aqui de pelo menos passar a grade para segurar um pouco dos nutrientes, essa dica aqui é muito válida, tá certo? E que mais? Faça a análise de solo, vê o que tá precisando aí para gente poder começar tudo de novo. O que eu não posso, né, é pegar, por exemplo, essas áreas que perderam a palhada aí, né? A gente começar a fazer tudo errado, tá certo? Então, passar a grade em demasia, por exemplo, isso aqui é muito comum hoje, né? O pessoal vai lá e acha que tem que fazer o convencional e vai lá e passar a grade com maior destorroamento do solo. Então, aqui, por exemplo, já está em excesso. Está vendo que eu estou perdendo o solo, está completamente pulverizado, né? Eu tô pegando esse solo e estou destorroando demais. Então, eu estou perdendo a capacidade desse solo aí de produção, porque eu tô destorroando demais esse solo. E outra coisa que é o principal, que eu devo evitar, é a erosão, tá certo? Então, áreas que aonde vamos falar assim, eu perdi a proteção, eu tenho que fazer uma sistematização legal da área ali, talvez, né? Talvez eu tenha que colocar curvas, né? Curvas para segurar, eu tenho que sistematizar a área para poder segurar essa água aí. Uma das coisas que a gente recomenda também, já que queimou, é fazer depois da gradagem ou fazer uma subsolagem dessa área para poder ter uma infiltração maior da água. O que é essa foto aqui? Isso aqui está mostrando um escorrimento, tá? Um escorrimento da área. Por quê? Porque eu tenho compactação embaixo e o solo solto em cima está escorrendo tudo e provocando erosão. A hora que eu faço uma subsolagem, além de estar beneficiando, né, de beneficiando, desagregando, quebrando compactação, eu aumento a infiltração da água no solo também, tá? É para fazer em toda a área isso, professor? Não, não. Por quê? Porque áreas que chovem menos, eu tenho problema de retenção de água. Se eu não tenho a palha para fazer essa retenção da água, e se eu fizer a subsolagem, aí também eu vou perder a área, eu vou perder a água vai para baixo, né? Onde subsolou ali, e eu vou perder essa umidade do solo. Então, isso aqui, a gente está dando algumas recomendações que variam de área para área, tá certo? Bom, e começar tudo de novo. Começar fazendo uma planta de cobertura, que pode ser, né? Ou uma gramínea, que serve como cultura de cobertura, ou uma adubação verde, né? Então, nas áreas que a gente teve queimada, eu vou lá e recomendo uma cultura de cobertura. Por quê? Porque eu preciso fazer uma palhada, e ele precisa proteger o solo. Então, alguma coisa como um milheto, por exemplo, que tem ação rápida, né? Que ele tem um crescimento rápido, né? É claro que nem em todas as áreas eu consigo milheto, mas ele vai ter uma ação rápida e eu consigo fazer uma certa proteção no solo. Por que gramíneas, professor? Porque tem uma relação CN maior, então a decomposição é mais lenta. Se eu chegar e colocar uma leguminosa hoje, que é importantíssima, né, para entrar dentro do ciclo, que ela vai fixar nitrogênio no solo, mas a leguminosa ela tem uma decomposição mais rápida. Por isso a gente recomenda, então, uma cultura de cobertura aí que seja um milheto, uma braquiária, qualquer coisa assim. E vou fazer o meu solo de novo, né? Isso que é o importante de tudo. Então, aqui para nós, por exemplo, na nossa região aqui, funciona muito, além do milheto, funciona a aveia, o triticale, mas isso é regional, tá certo? Em regiões mais quentes, eles não vão bem. Agora, regiões mais do sudeste, sul aqui, a aveia preta, o triticale vão bem porque ela tem rusticidade. Então, ela aguenta o frio e ela precisa de pouca água, né? Do mínimo de água para poder fazer a cobertura. Então, com isso, nós vamos reconstruindo o solo, tá? Aí, depois que eu voltar com a palhada, daí eu faço a inserção também das leguminosas, tá certo? Eu posso até depois plantar um mix, alguma coisa assim, ou as leguminosas para ter um aporte de nitrogênio no solo. E assim eu vou reconstruindo, tá certo? O importante, o que que é? O importante é que assim, ó, bola para frente, turma.
Bola para frente, que eu falo que o solo não é uma herança que recebemos de nossos pais, mas sim um patrimônio que tomamos emprestado de nossos filhos. Essa frase aí do Lester Brown, a minha vida no plantio direto é relacionada a isso. Então, vamos começar tudo de novo, vamos vencer o desafio dessa safra aqui e que a gente tenha um bom plantio. Tá certo, Nicolas? Opa, excelente, professor. Tá na escuta aí? Tá me ouvindo? Sim, claro. Que legal essa frase que você colocou no final, hein, professor? Acho que resume bem tudo que você trouxe, né? De tipo, cara, a gente tem que se preparar e tem que deixar melhor do que chegou para a gente, né? Essa que é a grande verdade. Aí surge todas essas adversidades, todos esses problemas, mas tem o que fazer, dá para consertar, né? A gente vai fazer o nosso melhor para disseminar informação e para poder ajudar aqueles que querem realmente consertar essa situação, né, professor? Isso. O importante, Nicolas, é a gente não desistir, tá certo? Eu sei Uhum. que o agricultor não desiste, mas fica a mensagem aqui que a gente não pode desistir. Vamos recuperar tudo e assim, hoje a gente tem culturas de cobertura aí que fazem um alavanque muito legal no solo, né? Então, Uhum. não vamos desistir das coberturas e vamos continuar plantando e vamos enriquecendo esse solo e voltando para a agricultura cada vez mais regenerativa, a parte de como se fosse a mata ciliar do solo. Isso é que é importante. Exatamente. Perfeito, então, professor. Quero te agradecer aí pela disponibilidade, pelo tempo aqui da gente fazer esse evento, que foi não estava planejado, né? Esse evento foi feito justamente para tentar trazer um pouquinho mais de informação de qualidade para o pessoal. Beleza, professor? E nós nos vemos então no Arena, dia 27 em Palmas, que está com os ingressos esgotados, e fazer o convite mais uma vez para vocês conhecerem um pouquinho mais do Arena Online e ganhar a gravação por 30 dias. Beleza, Show de prof? bola. Show de bola, Nicolas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre é bom estar falando contigo e com o pessoal da MyFarm aí, que eu tenho como amigos da prateleira de cima minha, pode ter certeza. E pode ter certeza que é recíproco, professor. Então agora eu vou chamar o Antônio, diretor da MyFarm Agro. Ele tem um recado bem rapidinho para passar para você que se interessa por esses temas. E logo depois a gente vai entrar diretamente com a apresentação do Rogério Coimbra. Ô, Nicolas, muito obrigado. Professor Paulo, um forte abraço, excelente apresentação. É muito importante a gente entender, né, no cenário atual, como que nós vamos lidar com esse fator de plantio que fica comprometido em função da queimada, mas também pode ser por outros fatores, né, como o professor colocou aí. A minha missão, né, aqui como educador, é apresentar para vocês algumas das oportunidades que a gente tem, pois vocês sabem, né, da existência de um projeto educacional de transferência de conhecimento chamado Arena da Plantabilidade, a qual nós iniciamos em 2022 justamente com esses dois professores, né, o Paulinho já esteve aqui, na sequência a gente tem o Coimbra, que são também, a gente costuma dizer, embaixadores, né, são fundadores também desse projeto chamado Arena da Plantabilidade. Então eu vou apresentar para vocês uma oportunidade que vale para todo mundo. Vocês sabem que nós já tivemos evento esse ano em Guarapuava, Passo Fundo, Goiânia, Rondonópolis e agora nós vamos ter em Palmas. E os ingressos de Palmas eles já se esgotaram, tá certo? Então não tem como mais, não cabe mais ninguém no nosso evento. E diante disso, a gente gostaria de trazer uma oportunidade para vocês, que seria de participar de maneira remota, tá certo? Então o meu compromisso aqui é mostrar para vocês uma oportunidade, né, interessante para que vocês estejam presentes junto no nosso evento Arena da Plantabilidade. Então a gente costuma dizer que é o melhor, né, evento sobre plantabilidade e tecnologia de semente. Na verdade é um projeto único, né? Nós não conhecemos outras empresas, alguém que consiga trazer hoje informação de qualidade pertinente a essa importante fase que é o estabelecimento, né, inicial, trazendo informações relevantes sobre a semeadora, a manutenção dessa semeadora, a aplicação de fertilizantes, a tecnologia de aplicação de dessecantes, a qualidade fisiológica da semente e qualidade do tratamento. Então, essas são as principais temáticas que a gente vai conversar ali. Isso não seria possível, obviamente, sem o apoio de cada uma dessas empresas que são patrocinadoras oficiais do nosso evento, tá certo? Esses são todos os nossos especialistas. Então, você hoje já teve contato com o professor Paulo Arbex, ele que é o nosso papa, né, nossa referência da Arena da Plantabilidade, o professor Rogério Coimbra, o Ricardo Bagatelli, o Júlio,
professor Flávio Burgax e o Felipe Moura. Então, esse é o nosso seleto grupo de especialistas que vai contribuir e vai transmitir para você informações pertinentes, não só a qualidade dos insumos, mas dos implementos, tudo isso que a gente pode ser utilizado, né, para melhorar o nosso plantio. Eu costumo dizer, né, que uma vez que o plantio é obrigatório, né, nós precisamos fazer isso da melhor maneira. Nós precisamos minimizar ao máximo. E o plantio dessa safra, agora 2024-25, ele tem que ser melhor do que a 23-24. Mas ele também pode ser pior do que a 25-26. Né? Isso significa que a gente está evoluindo. E para evoluir, essas são as pessoas que nós acreditamos serem capazes de transferir conhecimento com você de qualidade. E aí o objetivo principal é que você entenda como que as boas práticas agronômicas, né, tanto de plantio quanto de sementes, elas impactam realmente diretamente na melhoria do que a gente quer da construção de lavouras produtivas, tá certo? Então não interessa para mim você é um pequeno ou um grande agricultor. Todos eles, né, de maneira significativa, contribuem para que a gente tenha lavouras melhores estabelecidas, que as produtividades sejam melhores. Tá certo? Então, esse evento também é para você que é gerente de fazenda, para você que é coordenador de produção, coordenador de plantio, técnico agrícola, agrônomo, consultor. Então, todo mundo que está ligado ao sistema produtivo, à cadeia de produção. Tá certo? E isso pode ser feito da onde você estiver, da sua casa, no conforto, sem precisar se deslocar, gastando, obviamente, com hospedagem, com alimentação, com transporte, fazer isso de uma maneira muito acessível, tá certo? A programação começa a partir das 8 horas da manhã, então é um dia inteiro de imersão, não sabe? Tem que reservar um tempo na agenda, tá certo? Para poder participar com qualidade. Então, você começa, fazemos a abertura, vem o professor Paulo Arbex, vem o Júlio, Flávio Burgax, Felipe Moura, tá certo? O Ricardo Bagatelli e fechamos com o Rogério Coimbra. Tudo isso, né, além dos nossos, vou falar, patrocinadores, né, as pessoas que vão contribuir trazendo informações também relevantes aos produtos que nós temos disponíveis para a ocasião de plantabilidade e tecnologia de semente, tá certo? A condição exclusiva somente para hoje, para vocês que estão participando dessa live, é essa. Tá certo? Então, hoje, se você fosse comprar esse ingresso online no nosso site, ele está custando R$ 497. E nós vamos dar R$100 de descontos. 397, tá? Ou 12 vezes de R$ 39,70, 12 vezes de R$40 aí no cartão de crédito. Para isso, você tem que usar o cupom escrito Sem Fogo, tá certo? Então, já tem o QR Code ali na tela. Você pode apontar. Nós vamos deixar os links também disponíveis para você. E é uma condição exclusiva, tá certo? Lembrando aqui, no caso, que 100% das pessoas, tá? Vou até colocar essa condição aqui adicional. Não está na apresentação, mas vou pedir a licença aqui para o Nicolas. Todo mundo que comprar, né, hoje, eu vou enviar também o livro de plantabilidade. Então, nesse evento do Arena, nós estamos lançando um livro. E você que comprar a versão online, tá certo? Você vai ganhar o livro. Se você já comprou, tá? Eu também vou enviar para você. Eu acho que é um negócio justo e que vai ser complementar a seu estudo. Então, aproveita essa oportunidade, tá certo? Nós vamos deixar os links e os QR Codes disponíveis para que vocês estejam presentes no maior evento de plantabilidade. Sem mais delongas, né? Já gostaria de conectar aqui, já saudar o nosso próximo especialista, que é o Rogério Coimbra, agradecer você, Nicolas, aí pela oportunidade de vir apresentar esse projeto. Eu já, na sequência, já estou me dirigindo, né, a Palmas para receber o pessoal e ajudar na transmissão desse evento que vai ser incrível no dia 27. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade, um forte abraço a todos. Até mais, tchau, tchau. Beleza, Antônio, muito obrigado aqui pela sua apresentação. A gente vai agora seguir para a nossa última conversa aqui do dia, que é com o professor Rogério Coimbra, ele já está aqui na sala com a gente, e é um prazer aqui apresentar o professor Rogério, porque, igual eu falei do professor Paulo, para mim, teve uma grande influência na minha curta carreira, por enquanto. A gente considera o professor um amigo, um mentor, e ele é um dos grandes parceiros aqui nos nossos projetos de plantabilidade e todos os projetos aqui que a gente faz dentro da MyFarm Agro, com a FarmFlix. Então, a gente está muito feliz aqui de chamar o professor para bater esse papo final aqui com a gente e ajudar quem teve as áreas afetadas pela queimada. Então, prof, seja muito bem-vindo. O senhor já está na tela aqui. Está me escutando direitinho? Claro, Nicolas. Muito obrigado, viu? Que honra, hein? Falar que a gente pode influenciar alguém em alguma coisa. Nada, eu aprendo muito com vocês. Você é um cara muito bacana também. Muito obrigado, Antônio, Paulinho, que show de aula, viu? Espero aqui poder
cumprir as expectativas à mesma altura. Excelente, prof. E, professor, antes da gente começar aqui, o Antônio acabou de explicar um pouquinho mais de como foi o Arena e como você tá presente assim, em todas as edições do Arena, né, que a gente já fez. Queria perguntar para você o que esse evento é para você, antes da gente começar a falar do nosso tema em específico, como que você vê o Arena e como que ele impacta as pessoas que participaram. Olha, Nicolas, o Arena é algo que a gente espera o ano inteiro. Primeiro, para poder reencontrar os amigos, né? Então, já é uma reunião cativa e eu tenho certeza que esse projeto aí vai ter uma longevidade muito boa. Segundo, poder estar presente com o agricultor na casa dele, né? Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande de levar informações consolidadas, informações recentes, para que possa melhorar a qualidade do plantio dele e da lavoura, e esse evento ele tem mudado a vida das pessoas. Como nós conversamos sempre nos bastidores, se a gente conseguir fazer com que o agricultor ganhe 1 saco por hectare após participar de todas as atividades em um dia intenso de informações do Arena, nossa missão já está cumprida. Mas eu tenho certeza que a gente faz muito mais. Então, o Arena é um projeto fantástico, eu tenho a honra, quero agradecer a todos vocês da MyFarm por permitir que eu participe junto com vocês desse evento que roda o Brasil aí e nos dá muito orgulho de estar junto com vocês. É um baita evento mesmo. Que legal, prof. Beleza, e como disse, né, as edições de Palmas já está esgotado faz um tempinho já, então tem a possibilidade de comprar online e assistir na sexta-feira, de quem quiser. Vou deixar o QR Code aqui embaixo novamente. Beleza? Prof, para a gente começar aqui o nosso tema, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, né, é o que você vê como o principal impacto das queimadas? O que elas mais afetam? O que uma pessoa que teve essa área precisa ficar atenta? Nicolas, olha, vou fazer um breve histórico para você aqui. Eu mudei para o Mato Grosso em 2006, em junho de 2006. E naquela época nós ainda enfrentávamos um pouco de queimada, mas não como esse ano. Esse ano aqui, realmente, o Brasil inteiro, o último levantamento que eu vi são 6 milhões de hectares queimados. Claro que nem tudo isso são áreas de lavoura, mas voando pelo Brasil, semana passada eu fui para Bahia, fui para Goiás, e quando você chega com um avião pousando, você vê muitas áreas que acabaram tendo que ser gradeadas para o produtor poder controlar o fogo. A primeira informação importante de se dizer, quando você pega os resultados do monitoramento de queimadas, você consegue ver que os focos de incêndio nas áreas de produção agrícola são os que são controlados mais rapidamente. Não quer que seu patrimônio do solo seja queimado. Então, mas, infelizmente, nós tivemos aí grandes áreas de lavoura que já vinham sendo cultivadas com todo um processo de construção do perfil de solo, que acabaram sendo assoladas pelo fogo. Quem sabe? O maior problema é toda a construção que o agricultor tinha feito. Uma vez aqui em Sinop, um grande produtor de sorriso estava conversando com um colega nosso, e esse colega disse, poxa, uma pena, né? Tinha pego fogo na lavoura de milho dele. Uma pena ter toda a sua produção com o fogo. O produtor virou e falou para nós assim, falou, olha, a produção é o de menos. O pior é toda a orgânica solo que eu venho fazendo há mais de 15 anos. Então, o primeiro problema que a gente vê quando o fogo passa numa área agrícola é a perda da camada superficial de matéria orgânica. A matéria orgânica é o grande condicionador do solo, o que vai fazer com que a gente consiga ter um equilíbrio de água disponível, principalmente na superfície do solo, fazer a troca de cargas e também a troca de nutrientes no sistema e manter a microbiota do solo vivo. Então, Nicolas, quando o fogo passa na área, o prejuízo para o agricultor é muito grande. Mas o agricultor, ele é resiliente, né? Ele não se deixa levar por isso e falar, vou abandonar essa área. Pelo contrário, ele ergue a cabeça e recomeça tudo de novo. Então, tem alguns cuidados que nós temos que ter, sim, com o plantio, e no meu caso agora que nós vamos falar especificamente dos cuidados com a semente,
para que ele possa ter uma lavoura que ainda traga retorno econômico para ele. Excelente, prof. E foi exatamente o que o Paulinho acabou de falar, né? Que não faz sentido você pensar que um agricultor pode jogar fogo, tacar fogo na sua própria lavoura, né? Ninguém põe fogo na sua própria casa. E eu me lembro de alguns dados, prof, você me corrigir se eu estiver errado, mas para você adicionar 1% de matéria orgânica no solo, vai de 5 a 10 anos de um trabalho bem feito, né? Ainda mais num clima tropical, numa condição de Mato Grosso, né? De uma condição de cerrado. E isso aí, esse depoimento aí que você ouviu é realmente muito triste, né, cara? Você imagina tudo ser perdido, né? Ele poderia ter gradeado, ter passado, não ter feito esses cuidados que ele fez e teria o mesmo resultado que seria com um incêndio, além de perder a produtividade naquele ano, né? Exato. Bom, Paulinho tem toda a razão. Ninguém vai colocar fogo na sua própria casa. Tanto que os agricultores são muito unidos aqui. Nesse momento, quando eles estão fazendo, às vezes, aplicação de calcário em superfície ou alguns adubos, porque hoje se aduba o sistema, sempre você olha a operação sendo feita com um caminhão-tanque, ou seja, a equipe de controle de fogo está sempre ao lado. Quem está colhendo algodão agora, e alguns incêndios em áreas de algodão foram muito prejudiciais ao agricultor, também sempre tem uma equipe ao lado. E é interessante dizer como o produtor rural é unido. Na semana passada, pegou fogo em uma área de algodão próxima aqui à cidade, eu estava no telefone com um produtor, e ele falou, professor, eu vou ter que desligar, porque nós vamos deslocar daqui lá para a área desse produtor para ajudar no controle de fogo, para ele. Então, realmente os produtores são unidos, eles não vão colocar fogo na área. E o seu dado, ele é 100% real. Com o advento do plantio direto, Paulinho falou bastante sobre isso agora, e eu venho da mesma escola que ele, na verdade, eu fui aluno dele, né? Paulinho, não estou te chamando de velho não, tá? Estou falando que a experiência aí é muito maior do que a minha. Mas na época de faculdade, eu entrei lá em 1998, o plantio direto estava no auge, a gente ia nos eventos em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, São Paulo mesmo, aqui no Mato Grosso, e a função do plantio direto é você manter o solo numa condição que nós temos que é de alto intemperismo, protegido. Então, fazer essa camada de palha, ela é importante para proteger o solo contra raios solares, a força e a intensidade da chuva, para que não ocorra degradação, lixiviação ou lavagem desse solo, e fazer a matéria orgânica. Então, quando eu colho uma cultura, extraio o grão, que é o que vai sair, ou a pluma, ou o algodão, que seja, e deixo os restos vegetais na superfície, eu estou condicionando ou dando a oportunidade daquele ambiente receber material orgânico, time. Time é o jeito carinhoso de chamar o Nicolas aqui para você que está com a gente, tá? Então, esse material orgânico, veja bem, material, que é a palha que a gente ainda consegue pegar e ver ali, resto de galho, resto de folha, com o tempo e a ação dos micro-organismos, ele vai se tornando em matéria orgânica. A matéria orgânica é um colóide que, ligado com os agregadores de solo, ela se torna uma estrutura que você não consegue mais ver o material orgânico. E a capacidade dela, a condição física que ela dá para o solo é muito importante. Da plasticidade, da a retenção de água, da termorregulação de temperatura, e você não consegue fazer matéria orgânica de uma hora para outra. Um solo com 3% de matéria orgânica é um solo riquíssimo em matéria orgânica. E isso demora aí os seus 10, 15, às vezes 20 anos para você conseguir fazer isso. E a matéria orgânica ela pode ser perdida de algumas formas, né? Gradear o solo permite a entrada excessiva de oxigênio, oxida a matéria orgânica, ela cai de 3% para 0,3%. Ou o fogo que simplesmente liquida a matéria orgânica dos 3 a 5 centímetros superficiais. Então, aí você tem um solo, que seria um solo basicamente nu, ou um solo recém-aberto, que requer cuidados específicos, tanto para a semente, quanto para o manejo de pragas, doenças que podem ocorrer ali na área, Nicolas. Uhum. E tem outro ponto, né, prof, da matéria orgânica, que é
eu lembro o professor Witt falando, né, que o único jeito de você adicionar CTC, de você aumentar a CTC do solo, ou você aumenta a CTC total com a matéria orgânica, ou a CTC efetiva com o uso do calcário, né? Exato. Então, a matéria orgânica tem um PCZ muito baixo, né? Então, ela consegue reter os cátions, ela vira uma fonte, além de uma fonte de nutriente, um jeito de reter os cátions no solo. Então, exatamente, é uma outra função muito importante que num solo mais pobre, né, um solo mais arenoso, por exemplo, é fundamental, né? Exatamente. E, Nicolas, é importante lembrar que a maioria das regiões agrícolas do Brasil, tirando aí algumas áreas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são áreas em que a fração areia ela é muito grande, né? Então, aí a matéria orgânica faz toda a diferença, é por isso que o agricultor cuida com tanto zelo da sua palhada. E aí vem todas as técnicas, né? Paulinho acabou de falar de palha. É algo que exige do agricultor muita técnica. E o legado da plantabilidade que esses nossos amigos do GPD aí têm deixado é algo que nos deixa muito orgulhoso. O Paulinho conseguiu mudar a visão do que era o plantio direto, falando sobre plantabilidade de uma forma muito simples, mas muito técnica. E se não tem a palha, o que nós vamos fazer agora, né? Qual é o cuidado que nós temos que ter, principalmente nesse momento? Nós estamos chegando daqui 2 dias lá no Tocantins e a safra está começando. E aí, como que a gente vai fazer? Principalmente agora com restrição de água, né, Nicolas? A gente está vendo que a chuva vai atrasar um pouquinho e sem a matéria orgânica onde pegou fogo. O que nós vamos fazer? Então, é importante a gente ressaltar e dar destaque a esses pontos, tá? Uhum. Prof, essa já ia ser a próxima dúvida que eu tinha, de como talvez se preparar num caso que a gente vai ver esse ano. Mas antes disso, prof, antes de você explicar como se preparar, para a gente deixar todo mundo na mesma página, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, dos processos fisiológicos da semente, o que a gente tem que se atentar, sabe? E como que a gente pode entender esses processos e como que esses processos influenciam numa área que está bem cuidada, uma área que não pegou fogo e numa área que acabou de ser queimada. Boa, isso é algo que a gente tem discutido bastante, é algo simples, todo mundo conhece, quem assiste aí os meus treinamentos e palestras sabe daquele momento que eu falo, né, que germinação e vigor são coisas que andam junto, embora às vezes a gente só pensa no vigor. Toda semente é uma estrutura reprodutiva da planta que teve o seu processo de desenvolvimento para formar um novo indivíduo paralisado, tá? Então, a semente, ela começou a se formar lá no florescimento, fez-se a semente, ela para porque a planta senesce, ela perde água. O que a gente está propondo agora para ela? Quem foi meu aluno sabe, né? A retomada do crescimento do eixo embrionário. Uma frase difícil que nada mais é do que a germinação da semente. O processo de germinação, ele se dá quando a gente começa a entregar para a semente as condições boas para isso de novo. Temperatura, umidade, principal delas é a umidade, que é a água no solo, oxigênio e também uma condição de ambiente que possa receber a semente. Quando o processo de germinação se inicia, quando a semente tem água disponível na temperatura adequada, nem muito alta, nem muito baixa, vamos falar para a soja, 32 graus Celsius seria o ideal. Quando a semente começa a receber água, ela passa por um processo que nós chamamos de padrão trifásico da imbibição. Primeira etapa, ela ganha água sem gasto de energia. A semente está seca, eu coloco no solo, ela começa a ganhar água. Depois que ela ganha água, ela começa a reativar toda a estrutura fisiológica delas, enzimas, proteínas, tudo que tem dentro da semente, as reservas passam a ser mobilizadas e aí o eixo embrionário começa a crescer e, pum, solta a raiz. A gente chama de protusão da raiz primária. Esse processo, a partir do momento que a raiz sai da semente, não pode ser paralisado. Não pode ser paralisado. Se ele for paralisado, o prejuízo já está implementado. Então, Nicolas, numa condição dessa, em que o solo perdeu matéria orgânica, perdeu palha, e a gente sabe como é o clima, que as chuvas estão cada vez mais variáveis no início da safra, a chance de ocorrer um período de 3, 4, 5 dias sem chuva e sol forte vai fazer com que a semente paralise esse processo de germinação.
Quando ela paralisa esse processo de germinação, aquele arranque inicial, que é o vigor, já foi gasto. E isso pode gerar o quê para a minha lavoura? Uma variação de desenvolvimento dos indivíduos. Plantas crescendo de forma mais rápida e outras crescendo de forma mais lenta. Isso vai gerar as chamadas plantas dominadas. Então, se não tiver chuva suficiente num solo desse que perdeu a palha, que perdeu a matéria orgânica, ao ponto dela ser constante para a semente germinar, emergir, sair do solo e formar uma planta rápido, eu vou ter variação de stand. E aí vale ressaltar um trabalho que já é de uso comum. Cada falha na soja por metro quadrado pode nos trazer perdas de 180 a 240 quilos por hectare, ou seja, 3 a 4 sacos por hectare. Então, hoje, quem tem talhão que sofreu com o fogo, ele tem que ter a cautela e a paciência de semear de forma correta, regulando profundidade e espaçamento das sementes, de forma com que, no momento do plantio em diante, ele tenha uma grande chance de não faltar água. Isso é esperar avançar aí para, no caso do Mato Grosso, outubro, no caso do Tocantins, já para o final de outubro, começo de novembro, quando é a época de semeadura, para que não falte água para essa semente, porque ela não tem mais como contar com a palhada ou com a matéria orgânica do solo, se foi queimado, para proteger ela da falta de água e da variação de temperatura, tá? Tá. Então, só para ver se eu entendi, professor, é pior que a semente absorva água e comece a germinar e depois falte do que ela nem absorva no começo e fique um tempo lá plantada nos solos totalmente seca. Tá aí, Nicolas, você é o cara, é isso aí. Essa é a regra. Então, nós não estamos dizendo que o produtor tem que plantar no seco, né? Mas se houver variação de ganho e perda de água, é pior do que ela ficar ali esperando seca. Por quê, Nicolas? É interessante a gente dizer que a água no ambiente funciona como condicionador térmico. A água tem um calor específico muito alto, ou seja, ela demora para ganhar temperatura quando o sol está incidindo sobre o solo que tem água. Então, o solo amanheceu, o solo está fresquinho. Aí, conforme começa a incidir o sol, a temperatura vai subindo de forma bem gradativa. Quando chega meio-dia, 1 hora, ela atinge o máximo. Aí some o solo ainda continua quente, vai perdendo a temperatura devagar, quando eu tenho água. Se eu não tenho água, amanheceu, pum, é um pico de ganho de temperatura. E a semente que está lá dentro, sofrendo essas variações de temperatura e umidade relativa do solo, ela acaba tendo um estresse, uma deterioração muito grande. Então, você está certíssimo. Ganhar e perder água é pior do que ela esperar para ganhar água e dali para frente seguir seu processo sem falta de água. Uhum. E aí que entra a palha, né? A palha afeta os dois processos, né? Tanto uma reflexão maior da temperatura, um isolamento térmico e também um isolamento da água para ela não evaporar tanto, né? Exatamente. Nicolas, quem olhar aí no Instagram do professor Rogério Coimbra, tem uma foto bem típica do ano passado, onde ocorreu o tombamento por calor ou a chamada escaldadura. Eu brinco que antigamente eu usava com muito carinho o material do professor Dirceu Gassen, né? E hoje, infelizmente, eu tenho as minhas fotos de tombamento por calor, onde nós medimos temperaturas aí acima de 60 graus no solo descoberto. Aí, quando você pegava o termômetro, colocava ele em cima da palhada, afastava a palha para medir a temperatura do solo, o solo estava em torno de 32, 35 graus Celsius. Para você ver o quanto que a palha tem de capacidade de segurar a incidência dos raios solares e o aquecimento do solo. Então, além da palha reduzir a incidência de raios solares, ela evita a saída de água. E a água é condicionador térmico, então ela faz com que o solo fique mais estável e mais homogêneo em termos de temperatura. Tá? Excelente, prof. E eu acho que tem uma outra função que eu esqueci de falar, que dá para fazer um link com uma pergunta, que é dos micro-organismos do solo, né? Porque a palhada e toda a matéria orgânica, elas servem de alimento para toda a vida que acontece no solo. E se eles pegam fogo, eu não sei se é certo falar que o solo fica estéril,
mas ele fica bem mais seletivo aos micro-organismos que conseguiram resistir ali, né? Conseguiram resistir. E no caso de uma semente vir infectada num patógeno, alguma coisa do tipo, pode ser pior nesse caso? Muito bem lembrado, Nicolas. Esse ponto dos micro-organismos ou a microfauna do solo, né? O solo é vivo. O solo, como a semente, é uma estrutura viva. Então, tem 2 pontos que você citou aí que nós vamos discutir aqui agora que são importantes. Primeiro, quando o solo ele sofre uma temperatura muito elevada em função da queima da palhada, todos os micro-organismos benéficos e maléficos que conviviam ali em harmonia vão morrer. Quais são os micro-organismos que o agricultor precisa hoje para viabilizar a produção de soja no Brasil? São os bradyrhizóbios, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, como a gente usualmente já reinocula o solo que tem uma carga alta de bactérias fixadoras de nitrogênio para manter a produtividade, agora que passou o fogo, a inoculação tem que ser muito mais cuidadosa e mais bem pensada. Porque, além da carga de micro-organismos que a semente vai levar para ajudar a fixar nitrogênio, eu não tenho mais o aporte que já estava ali no solo, numa carga menor, mas eu já tinha inoculantes no solo. Então, hoje, o agricultor tem que focar num bom tratamento de sementes para inocular o seu suco de plantio para que as bactérias entrem em contato com as raízes e nos deem a suficiência de nitrogênio. E, por outro lado, como o fogo, também eu não acredito que esterilizou o solo, mas reduziu bastante a carga de micro-organismos, se a semente vier contaminada com algum patógeno, ele não vai ter a disputa intraespecífica de outros fungos, por exemplo, que já estavam no solo, que competiam com ele por nutrientes, né, água ou o que for, e não deixava com que essa doença fosse tão agressiva na semente. Então, um bom tratamento de semente visando sanidade inicial da lavoura, porque eu já não tenho mais aquela microfauna que me ajuda a controlar os fungos e bactérias. E um bom tratamento visando inoculação são fundamentais para uma área onde passou fogo. Por quê? Se a semente, por um acaso, vier contaminada com algum patógeno, o plantio vai ser a melhor forma de distribuir esse patógeno na área, e aí você pode ter problema sério de uma colheita prejudicada por excesso de patógenos, tá? Entendi, professor. Nesse ponto do tratamento de sementes que o senhor disse, tem algo diferente que você acha que poderia ser feito esse ano ou para o próximo ano, em umas áreas que foram mais afetadas do que numa área que, por exemplo, está com a matéria orgânica mais em dia, numa área que não foi afetada e está seguindo o plantio direto há bastante tempo, sabe? Alguma coisa uma diferença importante de ser lembrada por isso? Ô, Nicolas, eu gostaria de ter uma solução aí milagrosa que protegesse a semente da temperatura, tudo isso não tem. Mas aí fica uma dica, né? Vocês que nos acompanham aí sabem que eu gosto daquela frase, antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. O tratamento de sementes, ele é o processo que vai dar o cuidado inicial do seu patrimônio, chamado semente, e da sanidade da sua lavoura. Quando a gente faz o tratamento na fazenda, é muito difícil eu conseguir com que um bag inteiro de 5 milhões de sementes receba a mesma carga ou a mesma dose de ingredientes ativos. Então, se você tem o tratamento na fazenda, tente caprichar ao máximo. Trate, ao invés de tratar um bag inteiro de uma vez, seccione o bag em 2 partes, faça 2 bateladas por vez, para tentar ser mais preciso e exato na distribuição dos ingredientes ativos e principalmente do inoculante na semente. Porque tratar 1 tonelada de semente, 5 milhões de sementes, é muito difícil. A primeira carga de produto, ela geralmente fica presa em poucas sementes, eu vou ter uma variação grande, talvez ali 10 a 20% daquela minha batelada na fazenda não tenha a dose necessária que eu preciso de proteção e também de inoculantes. Quem tem a chance de usar o tratamento industrial, seja um tratamento profissional na fazenda ou principalmente o tratamento que já vem da indústria,
faça uso disso nas áreas onde ocorreu fogo. O tratamento de sementes industrial pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo numa área onde você tem deficiência de matéria orgânica e deficiência de palhada em função do fogo. Por quê? Ele vai te dar garantia dos ingredientes ativos e dos micronutrientes em cada uma das sementes que está sendo cuidadosamente semeada. Para resumir, então, prof, de tudo que a gente falou e isso que você trouxe no final, acho que a palavra homogêneo aparece bastante, né? Como que vai ser importante tentar ser o mais homogêneo possível em diversos pontos, né? O professor Paulo falou bastante disso, e você traz novamente, você falou na germinação, né, no vigor, como que vai ser importante da semente não embeber e depois germinar uma em cada estádio, depois ficar uma planta dominada, e agora na parte do tratamento também, né? Exato, exato. E aí, Nicolas, se você me permite, nós fizemos um trabalho agora na safra passada e já estamos no planejamento para a implementação dele novamente. Nós avaliamos o quão importante é a homogeneidade de germinação e emergência das plantas de soja, e isso se repete para o milho e para o algodão em termos de produtividade. Nosso objetivo era saber quanto que o tempo que a semente demora para germinar e emergir pode influenciar na produtividade. Então, nós fizemos um gráfico comparando a produtividade em função da data de emergência. Aquelas sementes de soja que, após a semeadura, emergiram até 5 ou 6 dias, o potencial de produtividade ficou na casa dos 90 a 100 sacos. Ou seja, eu semeei hoje. Se as plântulas emergirem até 5 a 6 dias, a produtividade está muito próxima de 90 a 100 sacos. Conforme passa o tempo, lá no 8º dia, essa produtividade já cai para 50 sacos. Então, olha a importância do vigor e da germinação sendo expressados com um bom plantio na formação do meu estande de plantas de forma homogênea, visando a maior produtividade possível. Então, o objetivo nosso é fazer com que as sementes germinem o mais rápido possível, saiam daquela zona de perigo, e isso vai me dar um alto potencial de produção e de produtividade. É esse o foco que nós temos que ter nessa safra, esperando aí uma boa condição de água para que esse processo não seja interrompido no meio do caminho. É isso que eu ia comentar, né? Como o ambiente influencia em cada um de todos esses fatores que você trouxe, né, prof? Não tem como fugir disso, ainda mais num ano sem a matéria orgânica. Exato, não tem como fugir disso. Então, infelizmente, tem que ter paciência esse ano. A gente sabe que as sementes já vêm de uma safra de produção em que o clima ele afetou muito as sementes que foram produzidas, e o produtor cada vez mais tem dado valor a cada unidade de produção. Ele sabe o quanto vale o patrimônio que ele tem investido, o quanto vale cada semente que está sendo colocada no solo. Então, ao invés de acelerar o processo agora, é importante ter cautela. Eu entendo que os produtores de algodão ou os irrigantes já podem começar, né? Porque ele tem uma suplementação de água. Mas se a gente observar hoje, dia 24 de setembro de 2024, nós não temos ainda 1% da área plantada no Mato Grosso. Nos outros anos, a gente já teria em torno de 1 a 1,2%. Nós estamos com um atraso em relação aos últimos anos no plantio, justamente porque o produtor está sendo mais cauteloso para semear na hora que tem a água suficiente no solo, Nicolas. Prof, então a gente chega aqui com 30 minutos aqui na nossa transmissão. Eu queria agradecer o senhor por ter topado participar aqui nessa nossa ação para ajudar quem passou por essa situação tão difícil. A gente espera que isso não volte a acontecer nos próximos anos, né? Mas é sempre bom saber como que o conhecimento científico, como que está sendo produzido nas universidades e com trabalho sério, ajuda, de fato, a tomar melhores decisões a nível de campo, né, professor? Eu tenho certeza que o senhor é uma das referências nisso, assim como todas as pessoas que a gente preza por ter dentro do nosso evento, da nossa plataforma também. Então, quero te agradecer por esse tempinho, por essa disponibilidade de passar um pouquinho do seu conhecimento aí para todo mundo de uma maneira gratuita.
Ô, Nicolas, e todos que estão nos acompanhando aqui, eu não sou especialista de nada, eu sou entusiasta e aprendo a cada dia com os meus alunos e com os produtores. Então, é nosso dever poder compartilhar um pouco dessas informações que podem ajudar o produtor lá na frente. E eu tenho certeza que tem muita informação disponível para que a gente possa fazer, como o Antônio diz, né? A safra desse ano ser melhor do que a safra do ano passado e pior do que a safra do ano que vem. E para isso, a gente tem que se capacitar, né? Quem não tem a oportunidade ou não teve a oportunidade de se inscrever para estar com a gente em Palmas agora, no dia 27, tem a oportunidade de acompanhar a gente aí ao vivo e online. Então, faça isso, esteja conosco, mesmo que pela telinha, porque eu tenho certeza, né? Eu falo que a minha informação é de menos relevância lá, mas quando pega o Felipe, o Flávio, o Júlio, o Bagatelli, o Paulo, pode ter certeza que vai ter pelo menos alguma coisa que vai mudar a sua chave ali para você produzir ao menos um saco a mais nessa safra. E tem a oportunidade de acompanhar a gente aí de forma online. Excelente, professor. Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. E nós nos vemos daqui 2 dias lá no Arena. Beleza? Valeu, até mais. Ótima safra para vocês. Até o Arena. Falou.